Olá, de volta ao nosso estudo dos movimentos em 2 e 3 dimensões. Hoje nós vamos ver um tipo de movimento bastante importante, que é o movimento dos projéteis, ou às vezes chamado de lançamento de projéteis. Esse é um tipo específico de movimento no plano, onde uma parte do movimento acontece como se fosse um movimento uniforme em uma dimensão, e a outra acontece como se fosse um movimento acelerado, também em uma dimensão. Como nós vimos nas aulas anteriores, esses movimentos se compõem, a gente sempre trata cada direção individualmente, com relação à velocidade, aceleração e deslocamento, e depois nós somamos para ter a trajetória final. Então, o movimento, o lançamento de projéteis, é um tipo de movimento onde ele pode ter várias caras, mas normalmente nós temos o lançamento, nós temos um canhão ou qualquer coisa capaz de lançar um projétil numa certa direção. Então normalmente nós temos um ângulo de lançamento que nós chamamos de θ0 ou θ, isso depende do que você precisa aí para colocar, nós podemos chamar de θ. E esse projétil ele é lançado com uma certa velocidade inicial V0, obviamente na direção θ. E ele realiza na direção X um movimento que não tem aceleração, é um movimento uniforme. Então, qualquer que seja a velocidade dele na direção X, ela vai se desenvolver de forma uniforme. Na direção Y, obviamente, nós temos a ação da gravidade e essa é a aceleração imposta ao movimento e, portanto, o objeto lançado, ele realiza uma trajetória e essa trajetória que ele realiza tem uma certa característica, atingindo um ponto final aqui, Aqui faltou só colocar um pouquinho mais. Então ele atinge aqui com uma velocidade, esse é o ponto de impacto aqui, quando é um lançamento feito dessa maneira, e às vezes esse lançador, ele pode estar em cima de um prédio, ele pode estar embaixo de uma montanha, ele pode estar de várias formas. Mas a ideia do movimento nós temos um movimento que é lançado e está sujeito, um objeto lançado, e ele está sujeito a um movimento acelerado numa direção e a um movimento uniforme na outra. Essa é a base de tudo que nós vamos fazer. Muito bem, quando isso acontece, tá certo? Então nós temos que pegar e dividir a velocidade que ele tem quando ele nasceu aqui, com a velocidade V0, ele tinha uma componente de velocidade, aqui é o ângulo θ, que é o chamado ângulo de lançamento, e essa velocidade, na verdade, ela é composta de uma velocidade inicial, que está na direção X, portanto nós vamos chamar de Vx0, é a velocidade inicial, e nós temos uma velocidade na direção Y, que nós vamos chamar de Vy0. Então nós temos essas duas velocidades, obviamente, V0 ao quadrado é igual a Vx0 ao quadrado mais Vy0 ao quadrado, pela soma das componentes vetoriais, usando aqui a propriedade do triângulo retângulo. Então nós temos que isso aqui é verdadeiro, sempre. Aliás, isso é verdadeiro no início e deverá ser verdadeiro em qualquer ponto. A trajetória, obviamente, ela tem em cada ponto dela um vetor velocidade tangente à trajetória. Essa é a característica aqui desse movimento. Então, embora o movimento faz uma curva, porque o objeto é lançado para cima, a gravidade imediatamente começa a agir nessa direção que eu vou chamar de Y. Enquanto na direção X não há nenhuma ação. Então, normalmente, o que a gente faz é determinar, chamar o eixo
aqui vertical de eixo Y e o eixo horizontal de eixo X. Então a gente dá esses nomes aos eixos para poder lidar melhor com as grandezas. Então eu já chamei que a velocidade aqui na direção horizontal é o X e na direção Y, na direção vertical é a direção Y. Obviamente, aqui nós estamos adotando que o lançamento acontece do ponto X igual a 0, Y igual a 0, tá certo? Mas poderia começar de qualquer ponto que eu determine, que não vai fazer a mínima diferença. Então, como nós explicamos nas outras aulas, para analisar esse movimento, nós temos que analisar as duas direções independentemente. Na direção X, obviamente, nós temos uma velocidade X inicialmente dada por V0 vezes o cosseno do ângulo de lançamento, porque é essa projeção aqui da velocidade, né? É essa componente da velocidade total que vai se desenvolver na horizontal. E na direção Y, nós temos uma velocidade zero, que obviamente é igual a V0 seno de θ. Você pode verificar em casa que a soma dos quadrados de fato dá isso, porque nós sabemos que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1, tá certo? Para o mesmo ângulo. Muito bem, então nós temos todos esses ingredientes, agora nós temos que analisar como que o movimento está se desenvolvendo em cada direção. Ora, na direção X, o movimento é um movimento com aceleração igual a 0. Então, na direção X, eu não tenho aceleração. Tendo uma aceleração 0 nessa direção, a velocidade X é a velocidade que ele iniciou, que é V0 cosseno de θ. Enquanto na direção Y, ele tem aceleração da gravidade, contrária ao eixo colocado. Portanto, a velocidade na direção Y, com o passar do tempo, é a velocidade Y inicial, portanto, V0 seno de θ, menos GT. Tá certo? Então, a velocidade na direção X permanece constante, enquanto a velocidade na direção Y, ela está progredindo. O tempo está decorrendo igualmente para ambas. Em termos de coordenada, a direção X, imaginando que esse ponto é a origem, então não tenho que pôr x0, ele é igual a velocidade V0 cosseno de θ vezes o tempo. Então ele decorre linearmente com o tempo, porque é um movimento de velocidade constante. Na direção Y, ele é um movimento acelerado. Portanto, na direção Y nós temos a velocidade inicial na direção Y vezes o tempo menos meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Essas são as duas coordenadas se desenvolvendo ao redor do tempo. Então, à medida que o tempo passa, eu vou ter uma sequência de coordenadas e se eu quisesse determinar a posição, basta eu compor na direção I e na direção J, como nós discutimos, o vetor. Então eu tenho inclusive vetorialmente como é a posição do corpo em cada instante. Muito bem. Então é assim que eu analiso o problema. O tempo é comum para as duas. Então eu posso eliminar o tempo na coordenada x e expressar o y em termos de x. Portanto, o tempo sendo igual a x dividido por V0 cosseno de θ, significa que o y é igual, se eu colocar no lugar do tempo esse x, o V0 ele ele desaparece, então eu tenho seno de θ dividido pelo cosseno de θ vezes x, menos meio de g vezes x ao quadrado sobre V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Essa é uma função que está expressando y em termos de x. E nós sabemos que eu posso reescrever isso, y é igual a tangente do ângulo θ na direção vezes x menos
meio de g, x quadrado sobre v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Esta equação, que relaciona x, y com x, ela me dá a trajetória. Então isso aqui é a trajetória, que é todo o espaço. Aqui eu perdi o tempo. Eu não sei que instante de tempo, por essa expressão, o corpo estará em cada ponto. Para fazer isso, eu precisaria ter essa expressão. Quando eu elimino o tempo, eu tenho a trajetória. Significa o conjunto de posições sucessivas no tempo, determinando a linha pela qual, a curva pela qual o corpo lançado ele estará passando. Então essa é a trajetória. E nós sabemos que essa trajetória é a equação de uma parábola. Então, esse movimento que nós vimos aqui, ele, na verdade, é também chamado, pelo fato da trajetória ser uma parábola, se eu pegar y como função de x, isso é a parte de uma parábola. Ele também é chamado de movimento parabólico. Por quê? Porque a trajetória é uma parábola. É uma função que depende de um polinômio que tem o termo x e o termo x quadrado. Então, com essa equação aqui, y igual a tangente de θ, que é o tangente do ângulo de lançamento, menos meio de g, x quadrado, sobre v0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Então eu tenho a trajetória e as demais coisas eu calculei para vocês ao longo. Quem que é a tangente do ângulo de lançamento? Bom, normalmente o ângulo de lançamento é dado, mas a tangente também é o VY0 dividido pelo VX0, se a gente precisar, de alguma maneira, expressar dessa forma. Então nós temos aqui, um movimento do projétil como sendo como apresentando uma trajetória parabólica. Bom, a trajetória parabólica, ela tem algumas grandezas que são de interesse para nós. Primeiro é essa distância que vai daqui até aqui. Essa distância é chamado alcance, tá bom? Então, a distância que vai do ponto de lançamento ao ponto de impacto, nós chamamos de alcance. E a gente normalmente coloca a palavra R, tá bom? Então ele é o alcance do projétil lançado. E no ponto de altura máxima, que obviamente está no meio da trajetória, nós temos a altura máxima atingida pelo projétil. Ambas as grandezas são importantes, porque se você vai jogar um projétil, você quer saber que altura ele vai tomar e que ponto ele vai atingir, que alcance ele vai ter. Então vamos determinar essas grandezas que são importantes no movimento parabólico. Bem, a primeira coisa, a gente pode fazer isso de várias maneiras. Como eu tenho a trajetória e eu tenho uma parábola, esse ponto aqui é um ponto de derivada zero. Portanto, dy dx é igual a zero no ponto y máximo. No ponto y máximo, a derivada é zero. Então, se eu pegar essa função e tomar a derivada em relação a x, aqui faltou um x aqui, Era o tangente vezes x. Se eu tomar a derivada, eu tenho que tangente menos g vezes x, porque o 2 cai e cancela, dividido por v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ é igual a zero. Então esse é o ponto que determina o x, onde a amplitude, onde a altura é máxima. Como essa posição é a posição do y máximo, nós vamos chamar de ser a posição x max. E para resolvê-lo, basta você passar o x para cá, multiplicar pelo cosseno ao quadrado v0, dividir por g, para obter, tá certo? Que a posição do x máximo
é igual a V0 ao quadrado dividido por G vezes seno de θ, cosseno de θ, porque vai aparecer um cosseno ao quadrado que cancela um cosseno com o cosseno que está embaixo do seno. Então essa é a posição onde acontece a máxima altura do projétil. Não é verdade? Então esse seria o Xmax. Muito bem. Então quem é o Rmax? Quem que é o alcance máximo? O alcance, obviamente, pela simetria, é 2 vezes Xmax. Ah, é assim a única forma que eu tenho para obter? Não, não é necessário. Se você colocar aqui no y, que y tem que ser 0, você vai encontrar duas soluções. Uma que é na origem e outra que é no alcance máximo. Então você pode obter o Rmax dessa forma ou impondo que y igual a 0. Aí você vai ter duas soluções. E quem que é esse alcance? Bom, é trivial, né? Quem que é o alcance que eu obtenho? Ele é R igual a 2 vezes isso. Mas você pode obter, pode fazer em casa, que você vai ver que se você impor isso igual a 0, é como você tirar um 0, você vai obter já diretamente a solução. E ele é igual, pelo que você está vendo aqui, 2 vezes isso, mas acontece que 2 vezes seno de θ vezes cosseno de θ é seno de 2θ. Então isso é V0 ao quadrado dividido por G, seno de 2 vezes o ângulo de lançamento. Esse é o alcance que nós temos, o alcance que é o máximo, a máxima distância entre o ponto de lançamento e o ponto de chegada aqui no solo para o projétil. Além disso, nós queremos saber a altura máxima. Bem, mas aí não tem problema, basta você substituir esse x na equação da trajetória para ter o y máximo. E fazendo isso, você vai ter que o y máximo, que é a altura máxima atingida pelo objeto, é só uma álgebra, aliás, uma álgebra simples para ser feita, todo mundo deve fazer sem problema, é igual a meio de V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, do ângulo de lançamento, dividido por G. Essa é a altura máxima. Então veja, nós temos para o lançamento uma trajetória parabólica que nós determinamos, nós temos um alcance máximo que vai chegar e temos uma altura máxima que caracteriza. Então tudo isso caracteriza esse movimento parabólico. Uma vez que a gente conhece o movimento parabólico, existe uma série de propriedades interessantes para a gente ter. Então eu vou manter aqui, ó, todas as relações que nós obtivemos. O alcance, ele é igual a V0 ao quadrado dividido por G, seno de 2 vezes o ângulo de lançamento. E a altura máxima atingida é igual a meio de V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ dividido por G. Então nós temos todas as grandezas que caracterizam esse movimento parabólico, que é devido à composição do movimento horizontal e o movimento vertical. Muito bem, o lançamento de projetos certamente é muito útil, né, na guerra, ou no jogo de beisebol, ou no jogo de futebol americano, ou qualquer coisa assim, né? Ou toda vez que você lança alguma coisa, a trajetória vai ser feita dessa maneira. Todo mundo conhece, vamos dizer, de forma intuitiva, o movimento das coisas que a gente lança em um determinado ângulo. Mas tem algumas características interessantes que vale a pena a gente notar aqui. Então eu vou, de alguma maneira, salientar essas características que eu acho importante. A primeira dessas características que eu acho importante é que se você pegar e perguntar aonde eu tenho um alcance máximo, para que ângulo eu tenho um alcance máximo. Bem,
Se você olhar aqui a fórmula do alcance, V0 é fixo, G é fixo. O máximo vai ser dado quando eu tiver o seno de 2θ o máximo possível. Todo mundo já aprendeu que o seno está ligado de menos 1 a 1. Portanto, quando o seno for de 2θ for 1, eu tenho o alcance máximo possível para um lançamento. Bom, mas que seno que é 1 é 90 graus, então 2θ igual a 90 graus, ou seja, θ para o máximo alcance é 45 graus. Então, todo mundo também desenvolve essa intuição. Quando você pega uma mangueira e você quer que a água vá mais longe, observe que você tem que incliná-la a 45 graus. Dado que você tem uma velocidade inicial, que é a velocidade que a água sai, ou a velocidade que você é capaz de arremessar, ou qualquer coisa, se você quiser que o que você estiver arremessando nesse lançamento de projéteis vá o mais distante possível, você tem que lançar num ângulo de 45 graus. 45 graus é onde nós temos o máximo alcance. Tá bom? E quem que é o máximo alcance? Bem, é só botar 1 aqui. Ele é V0 sobre G. Tá certo? Então, Rmax, né, que é determinado dessa maneira, ele é o máximo alcance que um projétil pode atingir, é V0 ao quadrado dividido por G. Você não consegue ir além disso. Para ir além disso, tem que aumentar o V0. Tá bom? Mas dado um V0, o máximo alcance é esse. Então, isso nos permite fazer aqui um diagrama do que acontece quando eu lanço um projétil. E como vai ser o seu comportamento. Se eu lançar 45 graus, que é aqui, eu sei que ele vai atingir a posição máxima. Lá, né? Então, aqui, ele vai atingir a posição máxima. E se eu lançar com um ângulo menor? Bom, se eu lançar com um ângulo menor, o que vai acontecer é que ele vai chegar, não vai chegar lá. E se eu lançar com um ângulo maior? Bom, se eu lançar com um ângulo maior, ele vai subir mais, mas também não vai chegar lá. Tá certo? Claro que aqui eu peguei qualquer ângulo que eu posso aqui. E a trajetória não está perfeita, mas eu vou melhorar aqui a trajetória para você ficar contente. Tá bom? Então, o máximo alcance é aquele lançado a 45 graus, que é esse aqui. Menor ou maior, teremos trajetórias para baixo ou para cima, porém o alcance não mais será o alcance máximo, como a gente havia descrito. Bom, existe mais uma coisa interessante aqui que a gente pode fazer com essas relações. Tá certo? E essa coisa que a gente pode fazer com essas relações é o seguinte: o seno de 2θ, θ obviamente é menor do que 90 graus, né? Porque você está lançando, ou você pode ser menor ou igual, ele pode lançar vertical, mas se for para lá é o mesmo movimento do outro lado. Então, veja que se eu representar o seno de 2θ, o que acontece com o seno de 2θ? Se eu representar aqui no círculo trigonométrico, aqui é 2θ, aqui seria, né, no círculo trigonométrico eu tenho o seno aqui em cima e o cosseno aqui embaixo, e eu vou representar o 2θ nesse círculo. Então, se o 2θ for esse valor, eu tenho esse seno. Mas se o 2θ for esse valor aqui, então se for esse ângulo, eu tenho esse valor de seno. Mas se for esse ângulo, eu tenho também o mesmo valor do seno. Então, existem dois ângulos que têm o mesmo valor de seno de 2θ. Portanto, esses dois ângulos de lançamento devem ter o mesmo alcance, segundo essa relação. Então, vamos imaginar que eu tenho dois lançamentos, um em θ1 e um em θ2, de tal maneira que o seno de 2θ1 é igual ao seno de 2θ2. Portanto, eles têm o mesmo
eles têm o mesmo alcance. Tá certo? Que é o que diz a relação. Se o seno é igual, o alcance é igual. Muito bem. Então eu tinha θ1 e θ2, para ganhar um espacinho aqui, de tal maneira que os senos são iguais. Agora, para os senos serem iguais, nós aprendemos em trigonometria o quê? Nós aprendemos que eles têm que ser ângulos suplementares, ou seja, a soma desse ângulo aqui com esse aqui deve dar 180 graus. Portanto, aqui é 2θ, né? Porque eu estou representando 2θ. Esse ângulo aqui são os 2θ. Então eu peguei dois ângulos que são suplementares, quer dizer, a soma deles dá 180 graus, e aí eles vão ter o mesmo seno, portanto eles terão o mesmo alcance. Então 2θ1 mais 2θ2 tem que ser igual a 180 graus, eles são ângulos com o mesmo seno. Dividindo tudo por 2, eu tenho que θ1 mais θ2 é igual a 90 graus. Ou seja, quando os ângulos são complementares, o que significa que duas vezes os ângulos são suplementares, o alcance é o mesmo. Então você pode lançar um projétil num ângulo 30 graus, vamos dizer, como pode lançar em 60 graus, vamos dizer, a soma dos ângulos dá 90 graus, eles vão ter o mesmo alcance. Então como que é isso aqui no nosso desenho? Bom, no nosso desenho, ele é o seguinte, eu posso pegar, fazer um lançamento num ângulo pequeno, θ1, como eu posso fazer um lançamento num ângulo maior, que soma ele, que soma θ1, dando... A minha parábola está saindo sempre para o lado de lá. Ah, ficou melhor. O θ2, de tal maneira que θ1 mais θ2 dá 90 graus e eles terão o mesmo alcance. Quer dizer, eles vão atingir o mesmo ponto horizontal máximo. Tá bom? Muito bem. Então, essa é uma regra importante, que toda vez que os ângulos são complementares, o alcance acaba sendo igual. Então nós vimos algumas peculiaridades do movimento parabólico, vimos a dedução da equação da trajetória, do alcance, da altura máxima. E com tudo isso, vimos como decompor a velocidade inicial, tudo isso, nós podemos passar a fazer exemplos, que é o que eu vou fazer na próxima aula. Até lá!